ouve. Vamos ver quem está aqui. Aqui a câmera mais uma vez. Ótimo. Tudo certinho. Para nós já começarmos mesmo. Bom, então, conforme o prometido, eu vou estar falando sobre os ciclos da vida dentro da visão da astrologia, os ciclos da nossa jornada, o que nós temos que viver em cada momento, como viver, o que viver, e a partir dessa ideia, vocês vão poder mudar algumas coisas na própria vida. Eu acho que a beleza de falar dos ciclos da astrologia é porque nós transformamos a nossa própria vida muito positivamente, ok? Então, saúde a todos, shalom, muita paz a todos. Deixa eu separar aqui o material, já está tudo certo. Então, vamos pôr um Japamala para ficar mais bonito aqui para vocês. Prontinho. E vamos gravar essa aula para os alunos de astrologia, para quem é amante da astrologia, ok? 1, 2, 3, gravando, melhorando o som. Shanti, 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 que a paz esteja contigo. Ciclos astrológicos. Como que funciona isso, não é? Quando nós falamos, por exemplo, nesse período de crise que nós estamos vivendo hoje, a astrologia, ela vai observar exatamente na nossa vida, na minha vida, na tua vida, em que área da mesma que a crise vai se manifestar. Porque dependendo sempre da nossa idade, da nossa maturidade, de quanto que nós cumprimos as lições de casa da vida, vamos colocar como desafios da vida, depende de como eu reajo em relação à vida, vários elementos dela, da nossa vida, nós ultrapassamos. Se você se comparar quem você é hoje, com quem você era no passado, você vai notar quantas coisas que já foram ultrapassadas. Se você passou da meia-idade, então, que é mais de 45 anos, você vai reparar que existiam limitações na tua vida que hoje você nem se dá conta mais. Até às vezes eu penso assim, puxa, esse corpo-mente, Otávio Leal, era muito tímido. Era absolutamente tímido. Mas num certo momento da minha vida, eu resolvi fazer teatro e eu resolvi encarar de frente a minha timidez, a vergonha que eu tinha do meu corpo, a repressão que eu tinha em relação ao meu corpo, e isso ficou para trás. Não é algo que eu passei, é algo que eu ultrapassei. Tem uma série de elementos na vida, na tua vida, que você passou, mas não ultrapassou. E a ideia da vida é exatamente ultrapassar. Então, de cara, vamos pensar no chamado trânsito de Saturno. Você tem um mapa astrológico, eu até trouxe aqui um, por exemplo, um bem pequenininho. Você tem um mapa astrológico que é uma promessa da tua vida, uma promessa da tua vida, uma promessa da tua jornada de vida. E muitas coisas dessa promessa vão acontecer em alguns momentos. Tem horas na tua vida que o desafio é sentimental, tem hora que é profissional, tem hora que é espiritual. É como se houvesse um tempo para cada coisa. Isso no xamanismo é o toque de tambor. O tambor no xamanismo representa o meu ritmo de vida, E no Eclesiastes bíblico se fala de um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar. O que você tem que plantar hoje na tua vida? Provavelmente é diferente do que eu tenho que plantar. Há um tempo para morrer. O que você tem que matar hoje na tua vida?
que você tem que transmutar, evocar a energia de escorpião, que é fênix, que é a alquimia. Então há um tempo para cada coisa. Na astrologia, nós falamos muito dos ciclos de Saturno, que são os chamados 7 anos. De 7 em 7 anos, você imagina o teu mapa, que é uma promessa de vida. Por isso que a astrologia, ela inclina para um monte de coisas, mas ela não significa. O mapa astrológico é uma inclinação, mas não significa algo. É uma jornada que você pode ou não trilhar. Quando eu faço um mapa astrológico de alguém e a pessoa fala, eu adorei meu mapa, eu me identifiquei muito, eu fico feliz, porque ela está cumprindo com o próprio Dharma, com o caminho de vida. Então, note, os ciclos de Saturno, de 7 em 7 anos, eles trazem um aprendizado. É lógico que você já passou há muito tempo pelo ciclo de 0 a 7 anos. Mas nesse ciclo de 0 a 7 anos, ele pode deixar uma marca muito forte para você, que quem vai estudar isso, principalmente, é um trabalho que se chama análise transacional. Transacional. Porque de 0 a 7 anos, nós vivemos o peso de Saturno. O que é Saturno? Saturno é um grande professor, é um grande dirigente. Saturno é aquelas situações que eu tenho dificuldade em mudar, dificuldade em transformar. Então, de 0 a 7 anos, você já pode ter tido uma dificuldade que pode vir até hoje. E vamos ver qual dessas dificuldades se encaixa com você. A primeira é que a vida pode ter pedido para você ser perfeito. Alguém falou para você de 0 a 7 anos, seja perfeito? Não precisa ter usado essas palavras, mas tire nota 10, nunca se atrase, nunca erre, o homem não chora, a mulher não senta de pernas cruzadas, ou sei lá como se falava lá nos anos 70, não senta com as pernas separadas. Então, seja perfeito. A minha mãe, por exemplo, ela estudou em colégio de freira. E ela foi muito cobrada para ser perfeita. Muito cobrada. Então, para você, faz sentido isso? É proibido errar? Se isso foi colocado para você de 0 a 7, nesse ciclo, até hoje você tem muito medo de errar e você não aceita as suas imperfeições. Eu fui um pouco cobrado com esse seja perfeito, mas não tanto. Depois o segundo, seja forte. Esse eu não fui muito cobrado, mas você foi cobrado sobre isso. Seja forte, enfrente tudo, não escute as tuas emoções, não chore, não se sensibilize. Não é normal ter emoções, é normal você sempre estar fechado. Não é normal você ter dúvidas, você tem que ter certeza do que você quer. Você vai ser o que quando crescer? Esse aprendizado seja forte para alcançar aquilo. Então, seja perfeito ou seja forte. São características de 0 a 7 anos. Família, escola, televisão. Depois, o terceiro ponto, faça esforço. Meu avô passava isso muito para mim. Você só ganha dinheiro se trabalhar muito. O dinheiro vem de muito esforço, de muito suor. Nada vem fácil, nenhuma bênção vem se você não lutar por isso. Então pode ser que você tenha tido esse ensinamento de seja esforçado, faça esforço. E automaticamente tudo na tua vida é complicado. Nada é fácil. Porque você quer pôr força em tudo. E às vezes, quando você não coloca força e ganha algo, você não valoriza. Depois o outro, agrade aos outros. A ideia de sempre estar agradando, principalmente a família. Isso na minha infância, na década de 60, eu nasci em 63 até 73, eu via muito as mulheres receberem essa informação do mundo. Agrade a todo mundo.
Você veio para servir. Você obrigatoriamente vai ser uma dona de casa. Então o homem dificilmente escutava esse, agrade os outros. Mas escutávamos o seja forte. E o que mais faz sentido para mim, que eu escutei a minha infância inteira, é ande logo. Faça tudo muito rápido. Porque eu estudava muito longe da minha escola, da minha casa, perdão. Então eu tinha que pegar a perua, eu era o primeiro a entrar na perua, que é o ônibus escolar, a perua me pegava 11 da manhã, e eu entrava na escola 1 da tarde. Eu morava em Moema e estudava no Colégio Rio Branco, em Higienópolis. Então, ande logo, acorde logo, levante da cama logo, se vista logo, estude logo, almoce 10h30 da manhã logo, tome banho logo, pule na perua logo, chegava de volta da escola, terminava 5 horas a escola, chegava em casa às 7. Estude logo, se troque logo, jante logo, durma logo. Então, para você, qual que faz mais sentido de todos esses? A cobrança do primeiro ciclo de Saturno, seja perfeito, foi muito cobrado isso de ti, é proibido errar, seja perfeito, né? Seja forte, é proibido dar o braço a torcer, foi passado esse, faça esforço, é proibido relaxar, aí tem essa geração dos anos 80, que é de pessoas viciadas em correr, em trabalhar que nem um maluco, agrade os outros, esse é teu calcanhar de Aquiles, e aí você abre mão das tuas necessidades para agradar os outros, ou ande logo, faça tudo muito depressa. Então, se você tiver um desses 5, anota num papel qual desses que é mais limitador para você. Anota 2. Para mim, eu volto a repetir, é o ande logo e é o seja forte, faça esforço. Esses dois são bem fortes para mim. Um astrólogo, é importante ele identificar no mapa astrológico da pessoa da onde veio isso. Esse papo é mais para quem é astrólogo agora um pouquinho. Saturno na casa 4, então vem da família. Saturno na casa 10, vem da sociedade. Saturno na 3, vem da escola. Saturno na 3 também vem da televisão. Então, do 0 aos 7 anos, nesse ciclo astrológico que eu estou colocando para você, você começa a receber esse tipo de informação que pode te limitar do 0 ao 7. E do 7 aos 14, você vai fazendo aquilo muito forte. Muito forte. Já, quando Saturno entra em oposição com Saturno, então você imagina teu mapa de nascimento, os planetas vão andando pelo teu mapa. Vão andando. Você tem um mapa natal, que a gente chama também de mapa radical, que é o mapa astrológico que eu faço, é um mapa radical, que é para a vida toda, mas algumas coisas vão acontecendo quando os planetas que estão no céu vão andando. E aí, aos 15 anos, Saturno entra em oposição a Saturno. Saturno, no teu mapa, tem um no céu que está ao contrário dele. E aí, com 14 e 15 anos, que é o ciclo de 0, 7, 7, 14, aos 14 e 15 anos, você começa a brigar com esse Saturno. Você começa a brigar. Eu até hoje não admito que alguém mande fazer uma coisa rápida. Isso me incomoda muito. E é engraçado que eu gosto que os outros sejam rápidos, e eu não aceito que me cobrem. Faça muito depressa, corra, vá muito rápido. Isso para mim é um caos absoluto. E seja perfeito também. A minha vida foi puxando para essa ideia de eu ser perfeito, de eu buscar a perfeição. Então, com 15 anos de idade, eu falei, eu não quero mais ser rápido, eu não quero mais escutar os outros, porque é o momento que você vai se rebelar contra um monte de valores do mundo. Só que existem pessoas que até hoje, não conseguiram ultrapassar dificuldades da infância. A minha companheira Ananda, ela fala muito isso. Ela fala que tem pessoas que até hoje culpam o pai, culpam a mãe. Nós temos que virar essa página, ultrapassar essa página.
Então, se você vai atender alguém, ou se você, como astrólogo, como astróloga, ou se você tem um filho, uma filha de 15 anos, e ele se rebelar contra tudo, não se sentir integrado àquilo que ele recebeu do 0 ao 7, e que ele viveu do 7 aos 14, isso é natural, porque é a hora que ele tem que limpar tudo isso. Na astrologia, nós chamamos, então, esse movimento de Saturno oposição Saturno, é um ciclo. Existe um outro movimento, que é aos 12, 13 anos, que é de Júpiter, que é um outro planeta, que é quando nós começamos a buscar independência. Sabe, no teu mapa astrológico, você tem um planeta que chama Júpiter, que são as facilidades do seu mapa astrológico. São as facilidades. E Saturno, que são as dificuldades. Você tem essas duas energias. Júpiter são as facilidades e Saturno as dificuldades. E Saturno ele vem te cobrar. Você tem que passar por aquilo. Por exemplo, existe uma outra posição de Saturno que é muito forte, que é os 21 anos. 21 anos. Que é a hora que você já tem que ter uma certeza do que você vai fazer na vida. Começar a realizar na vida. E para isso é preciso muita reflexão com 21 anos. Você sabe que quando minha filha, ela terminou o colegial, que hoje é ensino médio, eu falei assim para ela, filha, eu vou pedir para você abrir mão de tudo. Se você não quiser estudar mais, se você agora quiser simplesmente dar um tempo na vida. Ela tinha um pouco menos de 21 anos. O que é dar um tempo? Eu falei, filha, vai fazer o caminho de Santiago de Compostela, vai para a África morar numa tribo, vai para o Alasca experimentar a vida do esquimó. Eu quero te pagar 1 ano da tua vida para você não fazer nada. Nada. Porque a astrologia, ou o nosso ser, o nosso consciente e inconsciente, que também é a nossa biologia, ela não está muito interessada com alguns valores sociais. Por exemplo, eu posso falar assim para mim, não sinta medo de alguma coisa. Que o estresse, a síndrome de pânico, às vezes a depressão é causada pelo medo. Não sinta medo de alguma coisa. Mas a minha biologia, meu id, na visão do Freud, faz com que eu sinta medo. E não adianta eu falar, não, mas aí não tem nenhum perigo. Vem o medo. Então, a forma como nós nos organizamos socialmente, por vezes, não tem relação nenhuma com a própria natureza humana, com a nossa energia psíquica. Então, a sociedade fala, você começa a estudar com 3 anos, 2 agora, 1, sei lá, e pré-primário, primário, ginasial, não é antes, colegial, ensino médio, faculdade, pós-graduação. Tá, e quando que você olhou para você? Nos povos tribais, que seguem muito a biologia, tanto o homem quanto a mulher precisam de um tempo no momento da vida para descobrir qual é o lugar deles no mundo. Um tempo sem fazer nada. Quem valoriza muito isso é a Holanda. Tem até uns livros hoje que falam a arte holandesa de não fazer nada. E é incrível não fazer nada. Então eu propus isso para minha filha, que ela ficasse 1 ano andando pelo mundo com uma condição, não estudar. Porque ela já estudava desde os 2 anos de idade, até os 20. Chega! Agora aprende a usar tudo isso. Isso não é certo nem errado, é uma visão minha, que tem relação com o meu mapa astrológico, com o mapa da minha filha. Tem pessoas que, lógico, que não pensam como eu, e tem pessoas que não querem isso para o filho. Eu propus isso para minha filha. Porque dos 21 aos 29 é a hora de você realizar bastante coisas. Aos 21 você tem que ter uma percepção do que você vai fazer. Eu comecei no banco, no Unibanco, depois fui para Votorantim, depois fui para virei massagista, depois montei na escola, uma universidade,
Aí comecei a atender muito com astrologia, dar muitas aulas de astrologia, que eu adoro. Comecei a dar astrologia com massagem e montei a minha escola. Então, muitas coisas que eu vi aos 21 anos, por exemplo, tem aqui o Portal dos Ventos, são meus irmãos, o Todinho e a Gleice. Eu fui para Visconde de Mauá, eu tinha 22, 23 anos. Visconde de Mauá, um lugar no Rio. E nesse lugar, eu falei, aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. E até hoje, Visconde de Mauá é um lugar que faz todo sentido para mim. Tive também Santiago de Compostela. Precisei ir lá para perceber, para ter um momento de solidão, apesar que eu fui com a minha ex-companheira, a Diana. Porque você vai fazer muita coisa dos 21 aos 28, que é a fase de assimilação. Agora, tem pessoas que entram numa situação dos 21 aos 28, que elas vivem algo que não é para elas. Não é para elas. Mas elas levam adiante. Porque nos ciclos de 7, por exemplo, você está num trabalho há 7 anos. Aí chega no momento que você diz assim, eu trabalho com isso há 7 anos, não é para mim. Mas como eu já trabalho há 7, eu vou continuar mais tempo. E naqueles 7 anos, nos 14, nos 21, nos 28, vem muito forte a necessidade de você mudar alguma coisa. A necessidade de você mudar. E às vezes você não muda. Aí é a função do astrólogo, falar, olha, aqui está difícil, aqui você precisa ver isso, precisa compreender isso. E qual a dificuldade de não mudar? Qual é o problema que impede de não mudar? Aí é exatamente aquilo que eu aprendi no primeiro ciclo de 0 a 7 e vivi de 7 aos 14, que é, seja perfeito. Os pais falaram talvez para você, seja perfeito. E agora mudar de emprego não é perfeito, largar o casamento não é perfeito, parar de engolir sapo não é perfeito, chutar o balde não é perfeito. Mas sim, talvez seja a tua jornada isso. Ou qual que é o teu outro ponto de limitação? Ah, não, o meu é seja forte. Então a coisa está bem complicada, mas eu tenho que ser forte, eu tenho que insistir. Por exemplo, agora eu vejo muitas pessoas, e por favor, isso não é uma crítica, mas quem ouviu muito seja forte, agora as pessoas falam assim, eu venci o coronavírus. Porque o corona é um inimigo. Como se ele quisesse ter o mal, e é um vírus. Você não venceu ou foi derrotado, eu não sei. Mas para quem tem essa coisa do eu sou forte, a vida o tempo inteiro eu venci, eu perdi. Então peguei uma doença, me curei, eu venci. Não sei se é o caso, mas para quem seja forte, a vida é uma briga. É uma briga. Essas pessoas que falam, eu desafiei a natureza. A natureza não dá a menor importância para o homem que desafia ela. O corona não é uma coisa pessoal. O corona veio para acabar comigo, com você. Você não venceu ele. Nem ele te venceu. Não é uma questão, talvez, de vencer ou não. Mas se você tem essa ideia de seja forte, tudo é uma luta. Faça esforço. Então, um ciclo astrológico pede para você mudar. Mas deixa eu fazer um pouquinho mais de força. Deixa eu colocar mais energia. Tentar superar isso. Imagina, se faça esforço que seja forte. Então a pessoa diz, eu venci o vírus, mas o outro perdeu e morreu. A pessoa não faz isso por mal, longe disso. Mas essa batalha. Então, seja esforçado. Minha união afetiva não está legal, mas eu preciso colocar mais esforço nisso. Porque meu pai falou, minha família falou. Antigamente era a televisão que falava, né? Agora são as mídias. Depois, anda logo, agrade os outros, que os pais podem ter falado também. Isso daqui, até a Andréia está falando, não, Andréia não. A Tati é da análise transacional, não é muito do Gasparetto, não, apesar que muita coisa que eu falo vem do Gasparetto, que foi meu mestre de vida, de prosperidade, não é? Depois, então, agrade os outros. Então, como é que eu vou largar alguma coisa? Eu vou desagradar as pessoas.
E por último, anda logo. Então, anda logo, a pessoa passa pelos ciclos e nem aprende nada e já parte para outra. Já parte para outra, já muda logo de ideia. Aí vem o tal do ciclo dos 28 anos e meio, 29, que nós chamamos do retorno de Saturno ou a crise dos 30. Coloca para mim quem está aí, que já chegou perto disso. Essa crise dos 30, para mim, foi assim, devastadora. Devastadora. E é engraçado porque hoje que eu estou no segundo retorno de Saturno, que é perto dos 60, é que eu já noto quantas coisas que eu fiz com 30 e que eu não consegui mudar até os 60. Coisas que eu fiquei brigando, mas eu percebi que eu não venci, que eu não consegui ultrapassar essas coisas. Então, por exemplo, eu era casado com uma menina muito rica, com 28 anos e meio. Então eu era meio folgadão, assim. Ela tinha muito dinheiro, o pai dela já deu um apartamento para nós, os pais, um automóvel, um Monza, não sei se a Priscila sabe o que é um Monza, ou a Prana Krishna, ou a Bidê, não consigo ver o nome aqui. Eu tinha um Monza Classic, 2 cores, a gente tinha cachorro, tinha casa aqui no Guarujá, onde eu moro hoje, um apartamento, comia no Rufinos, naquela época eu estava começando a virar vegetariano, e só comia em restaurantes caríssimos que os pais pagavam, e de repente eu tinha uma opção amorosa de viver, eu amava 2 pessoas na época, e eu queria ficar casado com as 2. Queria ter um relacionamento com as 2. E ela não quis, nós nos separamos. Foi essa crise dos 28. Aí eu fui morar na minha escola, que era, na época chamava Espaço Holístico, Casa das Tradições. Aí eu conheci a Diana, que hoje é minha sócia, nós nos casamos. Eu morava numa sala de uma escola, eu não podia ir no banheiro quando tinha aula. Se eu fosse no banheiro, eu tinha que pôr roupa, tudo, não podia ir de cueca, nem nu, que era uma escola. Então eu perdi tudo, fiquei depressivo, meu cachorro me mordeu. Foi um período que a vida quis tirar tudo de mim. E eu, quando olho para trás, percebo que foi importantíssima essa lição de Saturno. Importantíssima. Por exemplo, agora, na crise do Covid, o Saturno, no meu mapa astrológico, ele vai pegar exatamente a minha parte profissional. Ele vai atingir a minha parte profissional. Porque quando surge o Covid, cada um de vocês é uma área que o Saturno vai pegar. Tem uns que ficam muito doentes, tem outros que têm problemas no casamento, outros com família, outros com a imagem, outros com a espiritualidade, perdem a fé, não confiam mais nada, não encontram respostas. E, então, cada um vai pegando algo diferente, uma confusão diferente. Para mim, agora, que é o segundo retorno de Saturno, eu estou com 57 anos. Então, um é perto dos 30, um é perto dos 60. Ele faz você olhar para trás e ver o que você precisa mudar e as tuas falhas. As tuas falhas. Por exemplo, eu olho nitidamente que eu tive uma percepção, alguns anos atrás, desse mundo online, desse mundo virtual, e eu não coloquei pessoas para me ajudar nos meus cursos online, nas minhas formações virtuais, e eu e minha companheira tivemos que meio que se virar sozinho, e isso foi uma falha horrível. Mas, ao mesmo tempo, Saturno vem mostrar as dificuldades. E se você aprende isso, você muda, você transforma. Só que eu pulei uma crise aqui, né? Tem a crise dos 29 e 30. E sabe o que acontece? Nesses ciclos dos 28, 29 e 30, aí o outro, que é 43, 44, 45. Quem que está aí? 43, 44, 45. E 57, 58, 59. Nos ciclos de 7, que sejam.
você não tem muito arbítrio. É algo que você tem que viver. Você tem que viver. Por exemplo, eu tive a perda do meu pai, eu não tinha escolha. Agora eu quero que meu pai não morra. Morreu. Ou quando eu estava casado com Juliana, uma companheira minha, 17 anos de casado, e um dia ela chegou para mim, foi o Saturno dela que fez isso, e falou, olha, eu falei, vamos ver um filme? Ela falou, vamos ver um filme. Mas antes eu quero te falar uma coisa, vamos separar? Ela é ariana. Vamos separar? Eu falei, assim? Eu sou Libra? Sim. Nós já não estamos muito juntos, somos meu irmão. Mas vamos ver o filme agora. Então a gente vê como separa. E eu, uau! Só que eu aprendi que nessas crises de Saturno, ou nas crises pessoais, você tem que falar, e agora? Não falar por quê. E você que é astrólogo, e essa aula vai para você, vai ser gravada para você, dentro da minha formação de astrologia, que tem alguns alunos aqui, e quem não é, vai ser um prazer formar você como astrólogo, que é uma coisa rara, ousada. Você tem que estudar, meu curso tem que estudar muito. É o curso que eu mais dei aulas desse de astrologia. E a astrologia tem muito poucos. Então é uma profissão rara, ousada, diferente, é muito profunda, para quem é bruxo mesmo, mas que quer aprofundar a alma da pessoa. E na astrologia e fora dela, eu falo para os meus alunos, sempre pergunta agora, não o porquê. O astrólogo pode até tentar entender o porquê. Às vezes eu passo por uma crise, eu olho o meu mapa. Ah, olha aqui, isso aqui foi um Saturno, foi um Júpiter, foi alguma coisa, ou quem não entende astrologia, é o destino. É como o Covid. O Covid é o que a gente chama de karma coletivo. O que é um karma coletivo? É Urano, Plutão e Netuno no mapa. Que quando eles se juntam, eu não vou ser muito técnico, é meio chato, mas quando eles se juntam, esses planetas, uau! Só que aí pega, todo mundo é meio tem pessoas que não ligam mesmo para isso, né? Que é como se não acontecesse nada. Mas, de um modo geral, essa crise pega o planeta inteiro. Eu perdi uma pessoa de cara que eu amo muito, que era meu ex-sogro, Jurandir, como que um pai. Perdi outras pessoas também, e eu não fiquei sem ver minha mãe 1 ano e meio. Minha mãe mora em Brasília, eu aqui, tá? Então, o porquê às vezes faz eu parar, e o agora faz eu me mexer, tá? Agora Juliana se separou de mim, Evelyn. Juliana se separou. E agora? A crise do coronavírus. Por quê? Quando surge o corona, vem muitas mensagens espirituais, né? Foi isso, foi aquilo. O pessoal vegano do yoga foi porque o homem come carne, não entendeu ainda a questão da carne. Aí quem é político foi uma invenção da China ou dos Estados Unidos, sei lá. Cada um vai buscar um porquê. O astrólogo, que foi meu caso, falei logo, eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Eu quero saber do como. Então eu fiz um projeto bem rápido, eu não parei de dar aulas, eu dou aula todo dia, eu dei aproximadamente 800 aulas no primeiro ano do Covid, porque a ideia era como eu, que sou professor, continuo a dar aulas. Não sofro nada, Priscila. Até preciso agradecer a Juliana dela ter separado de mim, foi a maior bênção que alguém podia ter me dado. Porque nós dois não encaixava, eram irmãos, mas não eram irmãos como eu e a Diana, que é a minha sócia. Eu e a Diana, a gente é o irmão mais profissional, e a gente pensa algumas coisas parecidas. Apesar que a Diana é Sagitário ascendente Leão, então ela aprendeu a infância inteira a ser forte. Então ela nunca dá o braço a torcer. Mas tem coisa que a gente pensa igual. Eu e a Juliana, nós não pensávamos nada igual, nada. Ela é aventureira, gosta de surfar, gosta de nadar com jacaré, pular de paraquedas, corre para cima e para baixo. Eu sou um cara muito sossegado, comparado com a Juliana. E isso é a ideia do Saturno, ele vem tirar algumas coisas da tua vida.
Então, aos 44, então aos 30, você pode perder muitas coisas. Aos 30, às vezes você perde o emprego, porque a própria vida, é o próprio destino que te tira. Aos 44, começa a tal da crise da meia-idade, que o homem vira meio lobo mau, não sei se é assim que fala. Ele quer ter um carro conversível, ele quer ter pinta o cabelo para ser mais jovem, vai dar uma tatuada no corpo. Há pouco tempo eu fiz um curso que fala de marketing, de vendas, assim, de cursos digitais, e aí davam a entender, assim, põe umas tatuagens para agradar os outros, pinta o cabelo, você pode pintar o cabelo, mas não sei se é para agradar os outros. Pinta o cabelo para agradar os outros, seja mais moderninho, fala um monte de palavrões, mais para vender, para ganhar dinheiro. Então, mas a crise da meia-idade não é só para agradar os outros, é porque 45 você não quer envelhecer. Meia-idade é a metade da vida. Então Saturno fala, tá, e agora? E agora? Não é que você não possa preservar a criança, você pode preservar a criança, mas agora é hora de você perceber que é a segunda metade. Primeira já foi, agora é a segunda. Por isso que Saturno, nos ciclos astrológicos, ele diz assim, você não deve, até os 40 anos, ter muitas certezas na vida. Você não deve ter muitas certezas na vida. E hoje, por exemplo, eu vejo muita gente da minha área, yoga, astrologia, meditação, que fala muitas coisas com muitas certezas, e eu com uma certa experiência sei que aquilo não tem muito sentido. Até porque eu já pensei desse jeito. Mas eu já fui assim, ter certeza de tudo. Até os 40 e pouco, não precisa ter certeza, experimenta a vida, explora a vida. E depois dos 45, aí sim, você começa a buscar o teu Dharma, a fazer as coisas que fazem sentido para você. Para você. E antes dos 45, é muito comum nós vivermos uma vida que não é muito a nossa vida. Por exemplo, eu só vim morar no Guarujá nesse segundo ciclo de Saturno. Com 52 anos, alguma coisa assim, eu falei, não, chega, eu vou para o Guarujá. Eu digo Guarujá, mas poderia ter ido para Ilhabela. Hoje estava conversando com a minha companheira Ananda, a gente já está fazendo planos de ir para Ilhabela, porque o Guarujá está ficando muito cheio. Mas isso demorou para acontecer, e eu não me sinto culpado disso, porque tem coisas que chegam no momento certo. Eu me lembro do Gaiarsa, gratidão, Sônia França, gratidão, quanta gente querida aqui. Eu me lembro do Gaiarsa, o mestre terapeuta José Ângelo Garça, que ele falava assim, eu falava, mestre Gaiarsa, você teve 6 casamentos. E ele falava assim, sim, eu tive 6 casamentos, mas nenhum durou um dia mais do que deveria. Porque tem coisas que tem que acabar. E no mapa astrológico, ao mesmo tempo que tem essas crises de Saturno, que são ciclos, tem os ciclos positivos de Júpiter, que é um outro planeta. Por exemplo, 18 anos de idade. Uau, como eu gostava dos meus 18 anos, quando eu dirigia, quando eu ia dançar no Tamatete, no Patropi. 18, 19 anos, quando eu ia lá no Radar Tantan dançar com Cazuza, o cantor mesmo Cazuza, dançava com ele. Quando eu saía com 18 anos do trabalho, sexta-noite, pegava meu carro, meu Fusca, rezando para ele não esquentar e parar, e pegava imigrantes, vinha aqui ia lá para Praia Grande, para Mongaguá, para quem é de São Paulo conhece. E saía sexta-noite do trabalho e vinha para Mongaguá, dava uma cochiladinha no carro, ia para a praia, paquerava com os amigos, né? Ficava com os amigos, namorava, jantava, depois nem dormia, atravessava a noite. Tinha um festival de música aqui no Guarujá, não tinha sono. Atravessava e domingo voltava para São Paulo à tarde. Hoje, se eu faço isso, meu sistema imunológico, ficar 2 noites sem dormir, por mais que eu faça Qigong, treinamento de energia, não tem sentido. Não tem sentido.
Gostou do Radar Tantan, Sônia Mendes? Isso aí é para poucos, hein? Rita Lee fez curso comigo, a Rita Lee. Fez um curso que era, eu não dou mais esse curso, chamava Magia e Ocultismo na Era de Aquário. E o Roberto de Carvalho, marido da Rita Lee, escorpião, ele fez um curso de astrologia comigo. Não lembro se ele fez tudo, porque ele estudava muito astrologia, mas tive a oportunidade de dar aula para ele. Várias aulas. Rita Lee foi só uma aula. O Roberto de Carvalho foram várias aulas, tá bom? A Cris, ou o Cris, me perdoe, está aqui nos Estados Unidos. Eu adoro a Disney. Isso, você tem 40 anos, que você nem chegou na meia-idade. Então agora você vai aproveitar de um modo diferente isso. Aproveitar de um modo diferente. Porque você chega perto dos 45 e você fala, não, é isso que eu quero. Ou isso eu já não quero mais. Então 18 anos é um ciclo muito positivo de Júpiter. Claro, cada mapa é um mapa. Cada mapa é um mapa. Um outro ciclo de Júpiter é aos 24 anos. Olha na tua vida, 18, aquela sensação, estou livre. Dá uma certa liberdade. 24 é uma certa maturidade. Maturidade. É que o Saturno, conforme ele vai andando no teu mapa, aonde ele anda, alguma coisa cresce. Então Saturno passa pela tua casa 8, que é a casa da sexualidade. Você só pensa em sexo. Só pensa em sexo. Quando Saturno passa na casa da sexualidade. Saturno passa na casa do dinheiro. Você só pensa em dinheiro. Júpiter, mas eu me distraí porque acabou uma luz aqui. Deixa eu acender outra reserva aqui. Coisas da vida. Pronto, acho que melhorou um pouco. Ficou meio amarelo, me perdoem, uma luz que eu tenho aqui. Então, onde Saturno passa no mapa, alguma coisa cresce. Saturno passa na casa 9, você só quer viajar. Ou quer estudar cursos para valer. Casa 9 no mapa são cursos para valer. Cursos longos. Então, aqui, a Jussara, que está na Flórida, quanta gente de fora adora a Flórida aqui. Adoro a Flórida, adoro... eu vou muito comprar máquinas para filmar aí na Flórida. Esqueci o nome da loja que vende filmadora. É mais barato ir para os Estados Unidos comprar as filmadoras que eu uso do que comprar aqui no Brasil. Você vai lá, ainda viaja, tudo isso, não é? Então, Saturno no mapa, ele faz crescer Júpiter. Então, às vezes você fica 2 anos só pensando em sexo, aí 2 anos só pensando em dinheiro, às vezes 2 anos... E, Otávio, é bom seguir isso, é bom seguir isso. É bom você olhar onde ele está passando e você permitir, não, agora é a hora de eu viver isso, agora é a hora de eu estudar, agora é a hora... Sim, Banana Power, como não vou deixar de lembrar, eu adoro dançar, discoteca, essas coisas, né? Sempre dancei muito. E sempre fui muito careta. Eu falo isso para quem é jovem. Eu sempre frequentei muito a noite de São Paulo. Augusta Baixa, Augusta Alta. Augusta é uma avenida que a parte baixa é só para quando você não tem dinheiro. Nem para tomar um Guaraná. E a parte alta da Augusta, que era o Gallery, o Tamatete. O Tamatete eu fui só uma vez, na 9 de julho. Era quem tinha muito dinheiro, que não era meu caso. Mas sempre fui muito careta. Então, Júpiter também, ele aos 24 anos, ele traz essa maturidade que eu falei. Aí a inovação é um ciclo de Urano. Urano é outro planeta que anda pelo mapa. Ele é bem devagar, e ele é devagar no teu mapa. Então, ele se manifesta, ele aparece na tua vida quando você tem 21 anos, que seria a maioridade, não é? A pessoa agora tem a maioridade, 21 anos. É o ciclo de Júpiter, com 21 anos. E 21 anos é uma época que você precisa inovar muito.
Tem pessoas que estão fazendo faculdade desde os 18, faltou um ano para acabar, elas passam por esse ciclo de Urano e falam, não quero mais fazer. Não quero mais fazer. A gente tem uma amiga, eu, Ananda, que fez a direito porque o pai queria. O pai queria. E aí ela acabou fazendo e deu o certificado para o pai. Com 21 anos, você dificilmente vai... Coisas que você fazia por causa dos outros, dos 21 aos 23, você já não faz mais, tá? Pessoal, vocês estão me fazendo lembrar de um monte de coisa aqui, né? A Josi fala do Banana Power, a Sônia trabalhou no Cine Vitrine, claro que conheço, frequentava muito lá a Augusta. Então, esses ciclos todos, eu vou começar a responder perguntas, são ciclos da nossa própria vida. É como, por exemplo, um urso. O urso tem que hibernar. Não tem que hibernar o urso? A natureza, primavera, verão, outono, inverno. O xamanismo mexe muito com isso. E a função do astrólogo, às vezes, né, me lembro da Thérèse Bertherat, que é uma escritora incrível, e ela tem uns livros que falam as estações do corpo. As estações do corpo. Então, por exemplo, qual a estação do corpo que você está vivendo agora? É outono? Não é a estação do corpo com as estações nossas. Estação do teu corpo é outono? O que é outono? Agora nós estamos no outono no Brasil. Mas você está vivendo o verão? O que é o verão? Quer ir para fora, quer fazer mil coisas, quer namorar, é verão. Quer curtir o corpo, quer surfar, quer andar de barco. Ou você quer encontrar um grande amor. Ah, não, Otávio, eu estou numa fase agora que é inverno. Inverno é hora de você hibernar. É hora de você ficar quieto. Olhar para dentro. É o eremita do tarô. Ah, não, Otávio, agora eu estou na estação do outono, que é o renascimento. Então, cada estação tem uma função. E o astrólogo ele vai acompanhar, né, quem é astrólogo só. Eu recomendo muito esse livro, que são Ciclos Planetários. É um livro bem interessante para você ter, só para quem é astrólogo, senão você não vai entender. Porque ele vai falando dos ciclos, e quando você faz previsão astrológica, uma previsão, você é astrólogo, porque o astrólogo faz um mapa radical, que é a minha especialidade, fazer mapa da vida, e ele faz a previsão. Na previsão é bom ele ter esse livrinho por perto, porque a partir daí, desse livrinho, ele vai tentar entender o ciclo. Quantos anos o senhor tem? Quantos anos a senhora tem? Tantos anos. Vamos ver o que você está passando. Até porque esses ciclos, eles são muito fortes. A Raquel tem esse livro, você tem, Raquel? Ciclos Planetários, Indicadores Astrológicos de Crises e Mudanças. Lembrar que crise é aquela palavrinha, né, chinesa que significa oportunidade e significa crise mesmo. Dificuldades. Tem essas duas energias, tá bom? Se vocês quiserem mandar aqui para mim alguma pergunta, 26 não, ainda não, Andresa. A gente está chegando no ciclo de Saturno com 26. Chegando perto do ciclo do 28. Dos 28 anos. E eu acabei me falando, né, tem alguns ciclos que você fica meio... não consegue mudar. Tem algumas fases da vida que você tenta mudar e não consegue. E tem fases que você é empurrado para mudar. Que a vida faz com que você mude, você gostando ou não. Isso é muito bonito, tá bom? É muito bacana. Pessoal, deixa eu falar uma coisa, vai entrar perguntas, eu vou responder todas as perguntas. Vou responder essa dos 62 anos, tá? Que é Saturno oposição Saturno, perto dos 58, 59. É uma fase de você, né, 62, Wellery, de você aproveitar um pouco do que você já ganhou da vida, do que você já teve da vida, tá bom? Andresa, Prem, e se até os 44 a pessoa não viveu as experiências que quis, se prendeu muito por medos? Então,
Você estava desde o começo aqui, Andressa? Fala para mim. Porque senão eu vou pedir para você assistir essa aula depois, porque nós temos que identificar o que impediu de você viver. Por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira, não é o teu caso, tem coisas que a gente não faz mesmo. Não dá para fazer tudo. Eu queria namorar a Madonna, mas não consegui. Eu queria ir no show do Bee Gees e não consegui. Eu queria ir no show do Prince. Quando o Queen veio para o Brasil, eu falei, a próxima vez que ele vier, eu vou no show do Queen. Só que não veio. No Morumbi, né, que ele cantou. Rock in Rio eu nunca quis ir, que era muita bagunça para mim. Então tem coisas que a gente não faz mesmo, mas algumas coisas são essenciais. Eu diferencio muito o desejo do ego e desejo do ser. E essa é a função do astrólogo também. Falar para a pessoa, isso é do teu ego, isso é do teu ser. Cumpra com os desejos do ser, não do ego. Não do ego. Do ego não dá para fazer tudo. Tá bom? Então, eu vou responder as perguntas de vocês. Eu queria falar só a respeito do seguinte. Se vocês tiverem vontade, eu estou fazendo essas aulas às quartas-feiras, às 20 horas, às 19h30, perdão, cada uma falando de um tema e falando também de um curso. Vocês veem que eu estou dando bastante coisa para vocês, mas se vocês quiserem mais, se vocês quiserem se formar astrólogo comigo, a Nanda vai colocar aqui um link, é um curso longo, é o mais longo de todos. Você recebe o curso em um mês, você recebe tudo. Mas são mais de 300 aulas. Eu acho que são isso. E aulas muito longas, muito longas. Não é aulinha de 10 minutos. Estudar astrologia de ponta a ponta. Mapa astrológico, previsão, você vai atender com previsão. Sinastria, que é a comparação de dois mapas, eclipses, lunações, revolução solar, astrologia mundial, especializações, que eu estava até lendo esse livro agora há pouco, tão legal, que é Astrologia, Alcoolismo e Drogas, da Ana Maria da Costa Ribeiro, a maior astróloga do Brasil, na minha opinião. Incrível. Ana Maria da Costa Ribeiro. É um curso, então, você fica com o curso 4 anos, no mínimo, para você rever, e você vai pegar, fazer teu mapa, o mapa das pessoas que você gosta, o mapa da... Mas a ideia desse curso, ou é para você atender como astrólogo, atender mesmo, que é muito legal, é muito apaixonante, e também para você fazer o curso dos teus irmãos, dos teus amigos, enfim. A Patrícia recomenda muito o curso, porque ela é uma querida. A Raquel, então, também é uma outra querida. Amo vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem saber, tem um link, vocês entram lá no link, clica, vê se gosta, adquire. Legal que você paga em 12 vezes. 12 vezes. Então, é um valor que dá para pagar. E se você começa a fazer o curso e não gosta, a gente devolve o dinheiro. 7 dias você pode desistir. Ou, se vocês quiserem fazer um mapa astrológico também comigo, vocês sabem que eu estou fazendo hoje, abril de 2021, eu falo isso porque fica gravado no YouTube. Então, hoje, abril de 2021, você pede um mapa astrológico, eu te dou o segundo de presente. Aí sai um valor muito acessível, muito acessível. Você pede um, eu te dou o segundo de presente. Então a Nanda vai colocar aqui, gratidão, Jussara, também a Isabela. Agora vamos às perguntas de vocês, tá bom? Também é isso que eu quero responder aqui. Tem uma pessoa aqui, Thaís, né? Deixa eu pôr o computador mais para cá, para enxergar vocês melhor. A Thaís fala para mim de... Thaís, a Madonna dançou porque eu cheguei primeiro. A minha companheira fala que eu não dancei com a Madonna porque eu namoro ela. Mas você dançaria também com a Madonna, né? Ananda, querida. Faz aniversário em eclipse, tem alguma influência individual? Olha, quando eu interpreto o mapa, você tem muito
O próprio astrólogo, quem faz o curso comigo, tem coisas que a gente não fica olhando muito. Tem até um ditado que acho que se chama, né, encontrar pelo em ovos. Então, tem os eclipses, por exemplo, algumas coisas, eu não dou muita importância, eu ensino até vocês a fazerem, mas eu não dou muita importância, não. Na astrologia, o que importa é ter o mapa, que é ter o signo, que é aquilo que você é. Eu, quando faço um mapa, eu falo muito do signo da pessoa. A gente pensa que as pessoas conhecem do próprio signo, mas tem muita bobagem que tem na internet, muito horoscopismo que fala dos signos. Então, você conhecer muito do teu signo é incrível. Muito da minha vida fez sentido quando eu entendi que eu sou de Libra. Estava falando isso com a Nanda esses dias. Eu me desequilibro muito fácil, que é uma coisa de Libra. Às vezes a pessoa fala, tá, você se irrita muito fácil. Não é irritar, é se desequilibrar. Qualquer coisa me desequilibra. Então eu tento me equilibrar, achar um eixo. Depois é importante você entender o ascendente astrológico, ter o ascendente, que é a forma de se lidar com o mundo. Principalmente dos 21 aos 30, que é a hora que você vai ter que usar muito do teu ascendente. O meu é Leão. Então, quem me vê aqui fala, o Otávio é super desinibido, hoje até creio que eu seja mesmo. Mas quando a câmera abre, eu uso as mãos, eu sou muito menos inibido quando as câmeras abrem do que pessoalmente, porque é o meu ascendente Leão. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Não sou tão desinibido, não sou tão luz, assim. O meu ascendente Leão, às vezes a pessoa... Eu tive um diretor de teatro, lá no Gasparito mesmo, que falava, você nasceu pro teatro. Eu falei, não nasci não, eu tenho muito medo de palco, muito medo de palco. Mas é o ascendente Leão. Conheci a tua lua, que fala de vida passada, que fala das tuas emoções, e depois as casas astrológicas, e todo ano procurar fazer uma revolução solar. Eu não faço, tá, revolução solar, que é uma previsão, não sei se a Raquel faz, que está aqui, eu indico ela, tá bom? Pessoal, quem está escrevendo no Instagram, vocês repetem as perguntas para mim, porque elas desaparecem, tá? E eu tenho medo de mexer, porque toda vez que eu mexo, sai tudo do lugar. Professora, eu passei por um processo a ser profissional que tive dificuldade, pensei em ser do local e de repente me sentia presa. Hoje flui muito e me vejo plena. A missão ainda nesse local não tem como saber, Ana. A missão, normalmente, mas eu não sei, não está ligado ao local, está ligado a um sentimento. Então, por exemplo, eu tenho no trabalho Capricórnio. Na área do trabalho, eu tenho Capricórnio, na casa 6. Então, eu trabalhava no banco, eu me matava de trabalhar. Aí, trabalhei na Votorantim, me matava de trabalhar. Aí, virei terapeuta, meio hippie, né? Porque antigamente terapeuta era hippie. Hoje, que é uma profissão reconhecida pelo MEC, tem um monte de faculdades que entraram nisso com tudo. Mas terapeuta sempre foi hippie. E trabalho que nem um maluco. Então, é o sentimento. Porque aonde você tem Capricórnio no teu mapa, vocês têm Capricórnio em algum lugar. Ali você vai ser muito responsável. Eu calhou de ser na parte profissional. E aonde você tem Sagitário no teu mapa, você é meio irresponsável. Onde você tem Sagitário. Não é responsável ruim, você é cuca fresca. Cuca fresca. A Rosa vai falar, onde o Otávio Prem tirou esse cuca fresca? Cuca fresca é como se falava antigamente. Eu sou cuca, onde você tem Sagitário, você é cuca fresca. E aonde que eu tenho Sagitário? Na casa de filhos. Então, eu nunca tive problema com a minha filha. Eu não fico ligando para saber como ela está, não fico preocupado. É muito leve a minha relação com o filho. Porque no seu mapa tem uma parte que é difícil e uma parte que é fraca. Então, o trabalho, Ana, assim, olha como você tem que ser profissionalmente. Não importa muito aonde. Compreende ou não? É o sentimento. Se você tem, vou dar um exemplo, se você tem um sentimento de salvar vidas, você pode ser veterinária, você pode ser médica, você pode trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, você pode trabalhar arrumando as pessoas, ajudando as pessoas como terapeuta, no centro de valorização da vida, compreende? Você tem uma função de querer salvar vidas. Agora, aonde você vai fazer isso, o astrólogo não determina.
Porque o importante é o sentimento. Aí eu me lembro de Miguel de Cervantes que diz... esqueci o nome da frase dele, que ele diz... a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, não é aonde você vai trabalhar, é como você vai trabalhar, tá bom? Então, pronto, você vai colocar... Mas a nossa profissão, nós olhamos na casa 6 do mapa. Jussara, gratidão. Andressa, gratidão. Essa aula está sendo importante para você. Importante para você como astróloga, enfim, como ser frio com os seus sentimentos. Tem pessoas que são mais frias sentimentalmente, né? Na astrologia ou na psicologia junguiana, são as pessoas de muito ar, muito elemento ar. Quem é muito caliente são Leão, Áries e Sagitário. Só que vocês, no mapa de vocês têm áreas que vocês são Áries, Leão e Sagitário. E tem áreas que você é mais frio. Tem áreas que você é mais frio. Queria ser médica, tenho Áries na casa 6, então Áries na casa 6, Débora Prado, né, Deb Prado, você tem que ter iniciativa. No nosso mapa, em algum lugar nós temos Áries, ali tem que ter iniciativa. Eu tenho Áries, por exemplo, na casa das viagens. Então, vira e mexe, eu estou viajando. Às vezes, antes do Covid, eu ia correndo para o aeroporto, pegava o avião e ia para o Uruguai. Por que para o Uruguai? Só para poder pisar no estrangeiro. O Uruguai é perto, é barato, é fácil a língua, Montevidéu é fácil de andar, Punta del Este é 1 hora de ônibus, o dinheiro vale a mesma coisa que o nosso. Então, o Uruguai, para mim, faz muito sentido. É um povo educadíssimo, como vocês são, e é 1 hora de voo, 1 hora e meia de São Paulo. Então, quantas vezes que eu já não fui para o Uruguai? Porque eu tenho Áries na casa da viagem. Então, dá louca em mim e eu saio viajando. Vocês têm Áries aonde? Vocês têm Áries aonde? Então, dependendo de onde você tem Áries, você vai ter essa energia. A Escorpião é uma área da vida onde você não controla muito as coisas. Você não controla muito, você passa por muitas transformações. Aonde você tem Escorpião no mapa? Eu tenho Escorpião na casa da família, no meu mapa. Então, eu com família vivo passando por transformações e eu não tenho controle sobre a minha família. Tanto é que eu pulei fora. Aonde você tem Escorpião, você tem que mudar muitas coisas. Mas vamos falar dos ciclos. Me tragam perguntas mais assim abrangentes para mim falar dos ciclos. Então, Paulo, você assistiu a aula desde o começo? Quem não assistiu a aula desde o começo, vocês vão gostar, tá lá no YouTube e aqui também no Instagram também, que eu falo sobre os 4 estressadores que podem criar esse conflito em você, Paulo. Eu vou repetir mais uma vez, mas eu explico direitinho no começo, tá? Você foi ensinado, responde para mim, Paulo Felipe, a ser perfeito. Falaram para você a infância inteira, seja perfeito, é proibido errar. Normalmente é a família que ensina isso logo lá na infância, família, escola, televisão. Então, isso gera conflitos, porque a pessoa passa a vida inteira querendo ser perfeita. Ou falaram para você, Paulo, seja forte, que falam muito para os homens. Aí você nunca dá o braço a torcer, você nunca acha que erra, você não lida bem com as suas emoções. Falaram isso para você, seja forte? Ou falaram mais para você, seja perfeito? Para mim, nenhum nem outro. Mas para mim falaram, seja esforçado. Eu ouvi a infância inteira, seja esforçado. Porque eu estudava num colégio, Colégio Rio Branco, que eu tinha bolsa de estudo. Eu perderia se eu tivesse nota abaixo de 7. Então eu passei a infância inteira, você tem que tirar nota boa, seja esforçado, se você tirar menos de 7, você vai perder a bolsa. Falaram isso para você, Paulo? Seja esforçado? Não, mas calma, deixa eu falar os 5. Ou falaram para você, agrade os outros?
Isso na minha época, eu vou falar assim, falava mais para mulheres isso, tem que agradar o outro. Minha mãe escutou muito isso, minha avó. Tem que agradar a família, agradar, fazer a comida gostosa, bordar gostoso. Então, foi falado isso para você? Ou foi falado para você o que foi mais falado para mim? Ande logo. Ande logo, vá, corra, faça tudo muito depressa. Então, essas coisas a gente aprendeu com Saturno logo na primeira infância. E pode ser um grande problema na vida. Vocês que são astrólogos, anotem esses 5 itens. Eu vou dar um jeito de mandar isso para vocês no curso, lá na área do aluno. Porque isso vai ajudar muito a você tirar alguns nós das pessoas. Então, proibido errar, Paulo. Será que essa frustração que você tem não é porque até hoje você se cobra por algum erro? E errar é tão humano, né? Não estou usando aquele jargão errar é humano, não é isso. É tão da nossa humanidade errar, é tão da nossa humanidade algumas coisas que hoje são falhas de caráter até, é tão humano essas coisas, que às vezes eu me culpo por coisas que são absolutamente humanas. Absolutamente humanas. Então, dá uma olhada nisso lá depois, lá no início da aula, que vocês vão me acompanhar melhor, tá bom? Que mais que vocês querem perguntar, assim? Porque, infelizmente, eu não tenho como responder, tá, Andressa, Camila, explosão. Vocês falam partes de um mapa, aí eu não consigo visualizar direito. Eu tenho Lua e Escorpião, mas quando eu interpreto o mapa, quando eu falo da Lua e Escorpião, só para você ter uma ideia, Camila, eu falo 15 minutos da Lua e Escorpião, 15 minutos gravando. Então, quando você me dá uma informação, eu não tenho como falar um pouquinho, porque eu sempre digo, vocês não merecem respostas bobas. Vocês merecem respostas para valer. E o astrólogo, ele tem que ver vocês com a grandiosidade da alma. Nós somos seres muito profundos, muito profundos. E hoje existem muitas terapias, existe astrologia. Bom, existe muitas coisas que são muito superficiais. O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que eu adoro, ele fala que nós estamos vivendo muito nessa área da superficialidade. Mas eu também vejo que nós estamos vivendo muito uma área, vê se vocês gostam, se faz sentido isso que eu estou falando, uma área que ninguém se importa. Ninguém se importa. Vocês se importam, eu me importo. Me importo com o bicho, com a ecologia, com vocês. Mas hoje você vai, às vezes, num lugar para alguém resolver uma coisa, as pessoas, não é que elas são ruins, elas não se importam. Eu tive uns problemas sérios com o banco esses últimos anos, não que eu devia nada, longe disso. Mas por quê? Porque eles não se importam. Eles não são ruins, eles simplesmente não se importam. Nós temos líderes mundiais, não todos, mas muitos, que não se importam. Eu não sei se são ruins, eu sei que eles não se importam. Eu tive um cartório esses dias que eles esqueceram de uma assinatura, eles cartório, e me cobraram um valor e não pediram desculpas. E por que as pessoas não pedem desculpas? Porque não se importam. E eu não posso ter a mesma atitude com vocês. Então, quando vocês me perguntam alguma coisa, eu me importo de dar as respostas profundas. Porque, como eu sempre digo, né, eu não tenho muitos seguidores. Porque eu não quero que ninguém me siga, eu quero que vocês andem juntos comigo. A minha escola, uma universidade, sempre nós andamos juntos. Seguidores, vocês têm que estar atrás de mim. Você só pode seguir alguém que está na tua frente. E vocês são meus irmãos. Então, eu sei que vocês ficam bravos, às vezes, eu não dar a resposta assim. Eu sou de touro, Otávio, fala sobre o touro, mas não é que eu não me importo. E é que não tem como, né? Vocês são seres muito profundos, tá bom? Que é a pergunta do Guilherme. Tem o Saturno em Áries. Não tem como saber, Guilherme. Tem que olhar o mapa. A tua idade, né? Andressa, esses astrólogos que fazem previsões do dia a dia, na minha opinião, isso chama horoscopismo. Isso não é astrologia que eu sigo.
os grandes astrólogos, você pega hoje a Cláudia Lisboa, que ela é muito conhecida nas redes sociais, uma astróloga incrível, você pega a mestra dela, a Emily Masquevich, que eu estudei, Valdir Fischer, Ana Maria da Costa Ribeiro, você pega Newton Schultz, eles não vão fazer horóscopo do dia a dia, porque isso é meio horoscopismo que eu já fiz, e eu me arrependo muito de ter feito horóscopo. Eu fazia da revista Destino. Eu inventava muita coisa, eu achava que não, mas não tem, porque vocês são seres muito profundos. Peixes, vocês vão passar por isso. Não, a alma de vocês é muito rica para a gente falar só um pouquinho de vocês. E colocar todos os piscianos no mesmo lugar, todos os capricornianos, todos os aquarianos. Isso chama horoscopismo, não toca meu coração. Não toca meu coração e eu não valido isso para minha vida, ok? Eu sei que isso faz muito sucesso, mas eu vejo previsões assim que trazem muita maldade, que falam coisas que as pessoas, se levar aquilo ao pé da letra, vai trazer muita maldade na vida delas, ou vai fazer elas esperar alguma coisa cair do céu, ou vai fazer elas não tomarem atitudes. Eu não gosto disso, tá bom? Mas não tem um jeito de fazer, Andressa. Na minha opinião, você tem que inventar tudo isso. Você acaba inventando muita coisa quando você faz esses horóscopos de todos os signos. Você é obrigado a inventar um monte de coisas, tá bom? Na minha opinião, na minha modesta opinião. Deixa eu pôr isso mais para cá, tá bem em frente à câmera aqui. Então, mais alguma pergunta? Se alguém quiser saber informação sobre o mapa, a Ananda vai falar aqui, responder para vocês, tá? Cada ciclo da vida tem uma característica marcante, Márcia, que são inclinações, tá? São inclinações. A astrologia, ela inclina, ela não significa. Ela abre, né? Tanto que os ciclos da astrologia são o mesmo da antroposofia, são os mesmos do mestre Jung, 7 anos, 14, 21, 28, 35, 42 e por aí afora, né? Você se importa, mas não convida para sentar e tomar um café. Eu tenho muitos alunos aqui que eu não vejo a hora de abraçar quando acabar essa pandemia, né? Nossa, esse livro da Ana Maria Eugênia, Andressa, que é uma baita astróloga, ela é das antigas, né, da geração antes da minha. Quando eu faço mapa, eu uso muito esse livro. Ele fica sempre aberto para mim ver um pouquinho sobre o mapa das pessoas que pedem para mim. Ela é incrível. Madu, eu adoro Revolução Solar, eu acho que a astrologia ela tem 3 formas de previsão, Madu. A progressão lunar, que poucos astrólogos fazem, mas é incrível, que fala das nossas emoções. Porque o nosso corpo emocional, pelo menos o meu, é uma bagunça. Aí eu odeio, não odeio, mas não gosto de um, gosto do outro, sou a favor de alguma coisa, contra outra. Acho que eu sei de tudo e que eu não erro nunca, depois que eu erro o tempo inteiro. Então, o nosso corpo emocional é bem confuso, e quem olha as nossas flutuações emocionais é a progressão lunar, que é um cálculo difícil de fazer hoje, que bom que tem computador. A revolução solar, ela fala do lado de fora. Por exemplo, esse ano eu estou ascendente Gêmeos, eu sou ascendente Leão, a minha vida inteira, Madu, Amaral. A vida inteira eu sou ascendente Leão, mas esse ano eu estou ascendente Leão, um pouco mais Gêmeos. Pela revolução solar, cada ano você é um ascendente diferente. Cada ano. Para fazer previsão, precisa saber o horário certinho, inclusive de nascimento. Quem não sabe o horário, aí eu faço um acerto de hora, eu consigo acertar o horário que você nasceu, é um cálculo. Então, a alunação fala de dentro, a revolução solar fala de fora, como você vai lidar com aquele ano. A revolução solar para o astrólogo é uma espécie de interpretação de tarô.
Por isso que eu, quando eu atendia com astrologia e tarô. É que o tarô eu acho mais intuitivo. Vocês sabem que eu tenho um curso de tarô, né, também de ponta a ponta, bem para valer, e eu adoro tarô, sou apaixonado por tarô. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, tem muita coisa minha de tarô. Acho incrível, mas eu vejo o tarô mais intuitivo, a astrologia mais técnica. Eu juntava os dois quando eu atendia, eu não atendo mais. Eu só faço um mapa gravado e envio para as pessoas. Então, depois, a progressão, emoção, revolução solar é uma espécie de tarô que fala do lado de fora, e os ciclos, que é o que eu estou falando hoje, que são os trânsitos, eles falam do nosso interior, do que vai acontecendo lá dentro, que às vezes quem está fora nem olha e fala, você não está assim, tô sim, tá bom? Vamos nos conhecer pessoalmente, sim, vai ser uma honra, né? Eu sou um cara muito de corpo, vocês me veem sentado aqui, mas todas as minhas aulas, quem já fez aula comigo sabe, eu ponho música, a gente dança, no reiki fica todo mundo de pé, né? Eu dou muito curso de reiki na uma universidade, e eu quero muito abraçar vocês. Agora eu só consigo falar amor de amor e mais amor ainda. O ascendente é como eu me mostro, é aquilo que o mestre Jung chama de persona, personalidade. É aquilo que eu uso para vencer na vida. Agora, o perigo é você achar que você é o ascendente, né? Que você é a tua persona. Você não é a tua persona. Você é o teu ser, o teu si mesmo. Então, na astrologia, o teu signo é o teu si mesmo, é a tua alma. E o ascendente é o que você mostra. Guilherme, eu não dou aula de artes marciais há muitos anos, faz mais de 20 anos. Hoje eu faço artes marciais, mas eu não dou mais aula, tá bom? Agora eu faço só online, faço karatê, shotokan e faço kung fu hungar. E eu treino por conta própria a katana, que eu gosto de treinar, que é até meu sensei de katana estava aqui, né, agora há pouco, eu acho. Acho que era ele, o Ricardo Kanashiro. Mas eu não dou aulas há muito tempo, eu sou muito solitário, pratico sozinho. Então é isso, pessoal. Olha, um monte de amor para vocês, um monte de amor. Espero que tenha feito sentido. Tenta pensar naqueles 5 itens que eu falei para você. Pensa naqueles 5 itens que eu falei para você, tá bom? No começo da aula, se você for obrigado a ir depressa, ser perfeito, tudo isso, tá bom? Tai Chi Chuan eu pratico, espaço Surya Das, que nome lindo. Mas eu pratico, mas não dou aulas, não. Não dou aula, não. Aula só de Qigong, que é o Qigong mais para saúde e tudo. Mas aí também é online, ou alguns cursos presenciais. Tá bom? Então, vê se faz sentido isso para vocês, e isso vai ajudar. Sabe o que ajuda muito, só para a gente terminar? Ajuda muito a gente não fazer essa bobagem com os nossos filhos. Se eu fico com meu filho, seja perfeito, seja perfeito, seja perfeito. Vocês entenderam como isso complica. Faz o melhor, mas esquece de ser perfeito. Agora, se ficar o dia inteiro, faz o melhor, faz o melhor, faz o melhor, você está falando indiretamente, seja perfeito. É proibido errar. Depois, seja forte, o mundo é cruel, você tem que aprender a se defender, seja forte. Aí você nunca mostra as suas emoções. Você nunca mostra a tua fraqueza, nunca pede ajuda. Ah, não, o meu, para mim, ficava, faça esforço, a gente só consegue as coisas com muito esforço. Aí eu não tenho mais gratidão por nada, só agradeço o que é difícil. Entendeu? É a pessoa que está o tempo inteiro, nunca consegue relaxar. Aí o outro, agrade os outros. Aí o que acontece? Lógico, tem que agradar os outros, ser gentil, educado, mas não viver em função disso. Porque se você só pensa em agradar os outros, você não dá ouvido para você. E por último, anda logo, que foi o que falaram para mim a vida inteira. Anda logo, anda logo, anda logo, anda logo. Isso é complicado, tá bom? Camilo, uma hora eu faço uma live só sobre planetas retrógrados aqui.
Não, e Saturno retrógrado em Gêmeos não tem nenhuma relação com o problema de comunicação. Tá? Pode ser que tenha, mas provavelmente não. Comunicação é Mercúrio, é um outro planeta. A Saturno em Gêmeos não dá problema de comunicação, não. Tem que olhar o teu Mercúrio, tá bom? Então é isso, meus irmãos, um monte de amor para vocês. Amo, amo, amo. E a gente se vê, tá bom? Só lembrando, sexta-feira eu tenho feito reiki para quem já morreu. Se vocês quiserem deixar o nome do Instagram, porque tem tanta gente morrendo, ou pessoas que estão muito doentes, se você quiser, vocês mandam o nome no Instagram que eu faço reiki para todo mundo sexta-noite. Vocês têm que entrar no Instagram na sexta e pôr o nome lá da pessoa, que aí eu vou fazer reiki, Pai Nosso e Anamarco, benzimento, para quem já morreu. Isso não é para vocês ficarem fazendo, tá bom? Assim, vocês vão fazer para os parentes de vocês. Eu faço para muita gente, não tem problema. Eu estou acostumado a mexer com esse mundo, tá bom? Então é isso, seus queridos. Só responder a última pergunta. O Ricardo pergunta, eu acho que um livro legal para esse momento, Ricardo, se chama Quando Tudo se Desfaz. Quando Tudo se Desfaz. Eu acho incrível vocês lerem esse livro. Deixa eu só pegar os gatos que eles estão brigando. Não. É um livro da Pema Chodron, Ricardo. Quando Tudo se Desfaz. Porque o Covid, ele está desfazendo muita coisa. E ela ensina para valer. Era uma budista para valer. Ela ensina como lidar com um mundo onde as coisas estão se desfazendo. Então, quando tudo se desfaz, lama Pema Chodron. É o que eu recomendo. Amor de amor para vocês, que agora eu vou ter que torear os gatos aqui. E até uma próxima. Moksha. Não é para brigar com a Nirvana. Tchau, pessoal, querido do YouTube.